Graça e paz, estou aqui para mais um dos nossos devocionais, o Caminho da Santidade. Estamos agora chegando no 24º dia dessa nossa caminhada de fé, e eu quero compartilhar com você o devocional de hoje. Mais uma vez lembrando você que você compartilhe esse vídeo, comente, curta, é muito importante isso, Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva no nosso canal. Nós queremos estar colocando ótimos conteúdos, estudos, para você estar sendo enriquecido pela palavra de Deus. O tema de hoje é: o Espírito Santo nos ensina e faz lembrar a palavra. O versículo está em João 14:26, que diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Que maravilha! O Espírito Santo, esse nosso Consolador, esse Conselheiro, esse Espírito Santo que a Bíblia menciona que habita em nossos corações. Que coisa maravilhosa, porque nós olhamos para a Palavra de Deus e nós vemos que Jesus sempre teve esta ideia de preparar homens que iam estar multiplicando a sua mensagem. Quando ele escolheu os 12 para ser seus apóstolos, seus discípulos, e através deles alcançar mais outras pessoas, a ideia de Jesus sempre foi esta: reproduzir o Evangelho, que o Evangelho não parasse com ele, para que quando ele partisse, voltasse para o Pai, o Evangelho não acabasse, não parasse de ser anunciado. Mas para que o Evangelho seja anunciado, os seus discípulos precisavam lembrar e entender a palavra de Jesus. Por isso, o Senhor, sabendo das nossas limitações humanas, o Senhor então prepara justamente para nós o Consolador, o Espírito Santo, que estará conosco, como diz a palavra de Deus, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa! E é importante percebermos, irmãos, que assim como nós nos alimentamos fisicamente, todos nós almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã, claro, com exceção agora, na nossa campanha, algumas pessoas optaram por subtrair uma das refeições, algumas pessoas optaram por tirar alguns tipos de alimentos, uns estão deixando de comer carne por esse período, outros estão fazendo um propósito de ficar sem refrigerantes, outros estão sem comer doces, pessoas que são compulsivas por doces, mas é um propósito especial. Mas, via de regra, todos nós nos alimentamos. E qual é o alimento para a nossa alma? O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Jesus deixou claro uma coisa dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia tem vários textos mostrando a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Eu e você precisamos ter os nossos corações cheios da palavra de Deus. Mas como lembrar? Como nós lembrarmos da palavra de Deus se nós não a lemos? O texto diz que o Espírito Santo nos ajudará a lembrar. Ele fará vocês lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Mas o Espírito Santo não nos faz adivinhar a palavra. Para você lembrar de algo, você precisa ter lido, você precisa ter experimentado aquilo. Da mesma forma como você se alimenta diariamente de comida sólida, de alimentos, você precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo te fazer lembrar da palavra. Ele não vai adivinhar um texto bíblico. Ele não vai adivinhar a palavra. Ele vai fazer lembrar. E eu quero frisar isto, para que nós possamos, de fato, aprender a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos ensina e faz lembrar a palavra. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. E aqui uma verdade muito poderosa. Muitas pessoas estão desacostumadas de ler a Bíblia. Hoje nós temos tantas coisas que tiram o nosso tempo. Nós ficamos muitas vezes muito tempo nas páginas muitas vezes de um livro, e é bom ler, eu sou um amante da leitura. Às vezes nós passamos horas no nosso celular, rolando a tela, olhando ali o Instagram, Facebook, YouTube, passamos horas. A média do brasileiro, dizem alguns estudiosos, que é mais ou menos 6 horas por dia conectados. Veja bem, mas o que isso está alimentando a sua alma? Às vezes estamos alimentando nossa alma com tantas coisas ruins.
Estamos alimentando a nossa alma com memes, com piadas, com histórias sem sentido, com fofocas, com coisas que não edificam. Veja bem, eu não sou contrário ao uso da tecnologia. Nós entendemos como cristãos que precisamos ser maduros. Precisamos entender que a internet, o nosso celular, o nosso notebook, o nosso computador é uma ferramenta excelente para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Mas muitas vezes nós gastamos horas assistindo, vendo, lendo coisas que não edificam a nossa vida. E muitas vezes nos contentamos em ler um trecho das Escrituras no domingo, quando o pastor anuncia, vamos abrir nossas Bíblias no livro tal, capítulo tal, versículo tal. E depois a pessoa chega em casa e guarda a sua Bíblia e só vai lembrar no próximo culto. Eu lembro de uma história que parece piada, mas é uma história real, muito comum. Um certo pastor chegou na casa de uma família para fazer uma visita pastoral, conversaram, tomaram chimarrão e na hora de ir embora o pastor disse, irmãos, vamos orar, vamos ler uma palavra, vamos orar, como geralmente nós fazemos em algumas visitas, né? E o pastor disse assim, irmã, me empresta a sua Bíblia. E a irmã foi lá e pegou uma Bíblia, né, deu uma limpada, entregou para o pastor. E aí o pastor abriu a Bíblia e dentro da Bíblia da irmã tinha o quê? Um óculos. Aí o pastor disse, ó irmã, isso aqui é seu óculos. Bah, pastor, faz um mês que eu estou procurando esse óculos. Veja bem, fazia um mês que aquela Bíblia estava com óculos ali dentro e a irmã não sabia onde estava o seu óculos. Na verdade, por quê? Fazia um mês que ela não abria a palavra. Quantas vezes por semana você abre a sua Bíblia? Quantas vezes por semana você tira um tempo para ler a palavra, fazer o seu devocional, ler um capítulo da Bíblia, ler alguns versículos? E eu não estou dizendo para você, meu irmão, você chegar em casa, pegar a Bíblia e abrir de qualquer jeito, vamos ver o que Deus fala. Não, não é isso que eu falo. Isso nem é bíblico. A Bíblia não é um livro para você ver a sorte. Não, vou escolher aleatoriamente. Não, irmão. Faça um propósito. Eu vou ler o livro tal. Leia. Leia a palavra. Se alimente da palavra. Porque senão, não tem do que o Espírito Santo lembrar você. Eu lembro de situações na minha vida que eu estava enfrentando dificuldades, orando a Deus, e vinha ao meu coração, vinha à minha mente textos bíblicos. E aquele texto enchia minha alma e eu orava aquele texto e lembrava daquela promessa. Por quê? Porque eu tinha lido. Às vezes textos, versículos bíblicos que eu já li há muito tempo atrás e até não voltei a ler. Mas aquele texto veio ao meu coração depois, mas onde é que está essa palavra? Eu fui procurar depois, mas o Espírito Santo trouxe à minha mente. Quantas vezes eu estou pregando a palavra de Deus no culto e durante a pregação, o Espírito Santo traz à minha mente um versículo bíblico que nem está no esboço, que nem está naquela pregação, mas é um versículo bíblico que encaixa com a mensagem que eu estou pregando. O Espírito Santo me lembra na hora, me lembra de fatos, me lembra de experiências, porque são coisas que eu vivenciei. Lembra da palavra porque são textos que eu li, que eu estudei. Então, o Espírito Santo não tem obrigação de revelar para você. Não, não. O Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu desafio você. Estamos no 24º dia da nossa campanha. Você está lendo o devocional, mas está se contentando só em ler o devocional? Precisamos, nesse seu tempo de jejum, faça um propósito com Deus, de começar a ler a palavra de Deus. Ler todo dia, leia uma porção da Bíblia. Não leia um versículo, leia pelo menos um trecho inteiro para você entender o contexto. Leia a palavra, se alimente da palavra. Ao fazer isso, ao se alimentar da palavra de Deus, isso vai fortalecer a sua alma. Muitos cristãos estão fracos na fé. Muitos cristãos estão dependentes de ouvir pregações de internet e não há nenhum pecado nisso, mas você não pode deixar de ler a palavra de Deus, porque senão você vai ficar refém de pessoas mal intencionadas que vão apenas falar palavras sem sentido muitas vezes, usar um texto da Bíblia de forma aleatória, fora do seu contexto e vai manipular você. Não, meu irmão, nós temos as nossas emoções e o Espírito Santo trabalha nelas, mas o Espírito Santo quer que nós entendamos que Ele quer que nós estejamos firmados na palavra de Deus. Você precisa estar firmado na palavra.
O Salmo nos diz assim, Salmo 119, nós temos um texto muito conhecido: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus é que ilumina o teu caminho, aponta a direção para você seguir. Lâmpada para os pés, porque ela mostra onde você está, o lugar que você está, e luz para o caminho para apontar para onde você ir. Ela te dá referência. Quando você lê a palavra de Deus, você sabe quem você é em Cristo, você lembra das promessas de Deus, você lembra o que Deus fez por você e você é fortalecido na fé. Não seja um cristão fraco, que depende de uma papinha, que depende de uma pregação de domingo. Não, você precisa se alimentar todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias, você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Alimentar a sua alma, alimentar o seu coração. Isso vai ajudar você nesta caminhada de santidade. Lembra que estamos justamente nesse tema, o caminho da santidade. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quanto mais você é exposto à palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você está sendo limpo pela palavra, transformado pela palavra, fortalecido pela palavra, renovado pela palavra. Leia a palavra, se alimente da palavra e você vai ser um crente forte, um discípulo forte que vai estar crescendo à imagem de Cristo Jesus. É isso que Deus quer para você, que você seja um cristão, um discípulo forte, fortalecido pelo poder da palavra. O Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar da palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família poderosamente, em nome de Jesus. Amém.